Olá, turma! Sou Eniel Santo e sejam todos e todas bem-vindos a essa videoaula, em que abordaremos alguns conceitos gerais da filosofia e suas questões atemporais. Discutiremos a filosofia no contexto da busca da verdade e também faremos uma pequena síntese do pensamento filosófico da Grécia Antiga, buscando relacioná-lo com o campo da educação. Infelizmente, ainda temos hoje alguns equívocos em relação ao estudo da filosofia que precisamos esclarecer. Observe que as pessoas em geral se referem à filosofia como uma divagação, algo bonito, mas pouco prático. De fato, nossa cultura ocidental apresenta um descrédito ou desvalorização ao caráter reflexivo ou atividade intelectual. Por exemplo, quando perguntado sobre o que faz da vida, muitas pessoas se sentem constrangidas em dizer que são estudantes e dizem, eu só estudo, envergonhando-se em dizer que não trabalha, como se estudar fosse não fazer nada. Isso é um ranço de nossa cultura. Veja, por exemplo, quando você está em casa, concentrado nos estudos no final de semana, e alguém grita lá de fora, ô fulano, me traga uma vassoura já que você está só estudando. Repare, ao enfatizar na fala que você está só estudando, uma atividade prática está sendo valorizada do que a intelectual. Parece que a prática é mais importante que a teoria. De fato, alguns até separam a prática da teoria, como costumam dizer, uma coisa é a prática e outra coisa é a teoria. Assim, precisamos definir que teoria e prática são importantes na construção do conhecimento, pois contemplam o aspecto teórico e prático. Por que separamos a teoria da prática? Isso se relaciona muito em nossa cultura que prioriza as atividades práticas em relação à teórica, prejudicando a compreensão da filosofia. Como assim? Sendo a filosofia uma atividade intelectual, uma reflexão sobre algo, acaba sendo visto como algo não necessário ou pouco relevante, como não se tivesse um vínculo com a realidade. Sim, esse é o grande equívoco do senso comum, pois a filosofia não é desvinculada da realidade, visto que qualquer pensador ele é resultado de um contexto social com situações concretas que precisam ser entendidas. A filosofia acaba se relacionando com entender as coisas, não simplesmente ter uma informação. Faz parte da história humana a necessidade de entender a sua volta, filosofar. Como dizia Kant, nós não ensinamos filosofia, ensinamos a filosofar. Ou seja, filosofar é o exercício de se buscar compreender as coisas, pois o filósofo é o indivíduo que tem curiosidade e que deseja saber as coisas da realidade à sua volta. Infelizmente, nossa sociedade é muito voltada para o fazer, produzir, e com isso se perdeu o interesse em entender ou refletir no porquê fazemos a coisa. Esse é o sentido da filosofia. Não um discurso rebuscado, intelectualizado, mas uma atitude em buscar entender a realidade que numa cultura que fazer as coisas rapidamente, perde-se a oportunidade para pensar e entender. Qual é o sentido da vida? Qual a origem do mundo? O que é o ser? Tais questões colocadas pela filosofia são atemporais e interessam a todos os povos de todas as épocas. Assim, os textos dos filósofos da antiguidade são tão atuais hoje como na época em que foram escritos. Pensadores como Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, René Descartes e Immanuel Kant viveram em épocas e culturas bem diferentes, mas são lidos ainda hoje, pois suas reflexões dizem respeito a questões universais. Afinal, em todas as culturas, o ser humano se questiona sobre a vida após a morte, existência de Deus ou divindades, a razão de existirmos, o bem e o mal, entre tantas outras indagações. Por exemplo, uma questão filosófica que impacta diretamente a nós como professores é a discussão sobre a diversidade sexual. O avanço dessa discussão nos últimos anos tem possibilitado que as pessoas se sintam mais à vontade em expressar sua orientação sexual, apesar dos estigmas de vivermos em uma sociedade heteronormativa. Como os professores estão lidando no âmbito da sala de aula com tais questões da diversidade sexual?
Será que continuam reproduzindo um discurso machista e heteronormativo? Percebam que tais questões carecem de uma reflexão, carecem de um pensar seriamente sobre o assunto, pois se relacionam com a sociedade do século XXI e impactam diretamente em nossa prática pedagógica na sala de aula, independente do componente curricular que porventura leciona. Dentre tais questões chamadas atemporais, o que nos interessa nesse momento é a reflexão sobre o processo de ensino e aprendizagem, que se constitui o campo da filosofia da educação. É claro que as práticas pedagógicas têm variado muito ao longo das épocas e culturas, mas a educação em si mesma, entendida como formação humana, sempre constituiu um fator de destaque nas sociedades humanas. Ao conhecermos o contexto no qual o filósofo viveu e escreveu, nós podemos ter mais clareza sobre quais indagações buscava responder. E ao procurarmos entender como tais filósofos concebiam o processo de ensino e aprendizagem no passado, nós podemos entender melhor os desafios que a educação nos apresenta no presente. Normalmente, a história da filosofia é dividida em 4 grandes períodos: a Antiguidade, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Vamos iniciar adentrando um pouco no pensamento grego antigo. Como já percebeu, a reflexão filosófica não é só para quem é graduado em filosofia, pois todas as vezes em que você questiona o como e o porquê de seus pensamentos e ações, já está de certa forma filosofando. Assim, a filosofia é tão antiga quanto a humanidade. Nos povos antigos, as especulações filosóficas estavam muito relacionadas com as narrativas míticas, sendo impossível separar uma coisa da outra. Por isso, a filosofia, enquanto pensamento que busca pensar a experiência humana de modo distinto do pensamento mítico, surgiu entre os antigos gregos. A filosofia tem a característica de perguntar até se chegar fundo na questão, razão pela qual muitas vezes não é bem-vinda, pois esse perguntar chega-se em questões que a cultura não vê como algo que deve ser questionado, tais como os dogmas, ideias comumente criadas para que as pessoas aceitem sem questioná-las. Por isso, a filosofia se desenvolveu como adversária às ideias de cunho dogmático, pois ela deseja entender e muitas vezes se torna necessário mudar as ideias preconcebidas. Vejam o caso de Sócrates. Há 25 séculos atrás, foi o primeiro grande pensador a colocar em xeque grandes questões da existência humana, com uma explicação universal que todos pudessem compreender facilmente. Nem sempre esse tipo de questionamento agrada, pois às vezes é uma afronta. E na época de Sócrates, ele foi acusado de corromper as pessoas na ágora, na praça, ao mostrar que as pessoas pouco sabiam sobre o que diziam saber. Isso acontece hoje em dia, pois muitas vezes dizemos certas coisas que quando somos questionados, não sabemos explicar direito, pois não paramos para refletir naquilo e meramente reproduzimos o que nos é dito. Não é mesmo? Isso gera questões filosóficas. Por exemplo, o que é a vida? Quando começa a vida? Talvez considere isso irrelevante, mas ao discutirmos o aborto, isso precisa estar claro, pois acaba tendo repercussões científicas, sociológicas, políticas, éticas e educacionais. Mas o que está por trás, ou seja, o questionamento, isso é filosofia. Devemos considerar que o princípio do respeito à vida é universalmente aceito. Inclusive está presente na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todavia, ao discutirmos a descriminalização do aborto, os debates são muito acirrados, pois de um lado temos as questões do direito da mulher e sua autodeterminação sobre o que fazer com seu corpo. Por outro lado, temos as discussões sobre quando efetivamente começa a vida. E no meio desse debate, um volume imenso de mulheres que se submetem ao aborto em clínicas ilegais e acabam morrendo. Ou seja, tendo sequelas por toda a vida e constituindo-se um problema de saúde pública. Certamente, esta é uma questão que precisamos debater e não simplesmente fechar os olhos à realidade como se isso não existisse.
Assim, é comum ouvirmos dizer que a filosofia é a mãe de todas as ciências, porque todas as ciências somente conseguem produzir conhecimento por meio de indagações, com perguntas-problemas que resultam em investigações numa atitude filosófica que está presente em todos os cientistas. Há 25 séculos, uma das questões mais debatidas na Grécia Antiga era o problema do conhecimento dito verdadeiro. O que é a verdade? Essa era a questão. Muitos pensadores atenienses, especialmente o grupo dos sofistas, diziam que a verdade não existe, pois o conhecimento humano é sempre duvidoso, parcial, subjetivo. Imagine as consequências éticas disso. Ora, se não podemos ter certeza do que quer que seja, jamais poderíamos dizer que uma ação é boa, má, moral ou imoral, pois tudo seria uma questão de ponto de vista. Assim, nos pensamentos dos sofistas, o mentir, matar, roubar poderiam ser aceitáveis, se o sujeito que as pratica considerasse como bom, gerando assim um completo relativismo moral. Diante desses dilemas colocados pelos sofistas, os filósofos gregos se debruçaram sobre o repensar o problema do conhecimento verdadeiro, pois encontrar o fundamento da verdade significaria encontrar o princípio norteador para toda ação moral. Foi nessa linha que Sócrates se enveredou. Embora não tenha sido o primeiro filósofo, pois alguns atribuem como primeiro filósofo Tales de Mileto, lá no século VII a.C., mas Sócrates foi certamente o primeiro grande pensador a colocar em xeque questões fundamentais da existência humana, buscando definições universais para questões filosóficas. Para Sócrates, somente a razão é capaz de alcançar a verdade, mas o discurso humano está tão carregado de ambiguidade que não se pode vê-la com clareza. Assim, a dificuldade não estaria na natureza da verdade, mas no método para obtê-la. Por exemplo, o que é coragem? Talvez um grego dissesse que coragem é fazer como Aquiles fez, mas se você não conhecesse a história de Aquiles, não entenderia o conceito de coragem. Então, é necessário definir coragem do ponto de vista universal, em que as pessoas que não conhecem uma situação particular possam compreender. Por exemplo, poderíamos dizer que coragem é uma atitude do indivíduo de agir com risco, mas com objetivo claro. Ora, embora essa definição possa ser questionada e é apenas um exemplo, em termos gerais, em termos universais, ela traz um conceito interessante, ao invés de dizer simplesmente que coragem é ter ou fazer como Aquiles fez numa dada situação. Percebendo que a filosofia socrática buscava uma explicação de cunho universal. É evidente que esse tipo de questionamento nem sempre agrada, pois se constitui uma afronta às ideias dadas por certas. Por isso foram recusadas no tempo de Sócrates, por aqueles líderes da época que o acusaram de corromper os jovens. Sócrates utilizava um diálogo crítico, ou seja, o perguntar até ir a fundo na questão, induzindo o debate e a reflexão para se alcançar a verdade. Primeiramente, procurava demonstrar que as pessoas não sabiam aquilo que achavam que sabiam, pois simplesmente não conseguiam definir. Mesmo hoje em dia, quando somos perguntados sobre termos comuns que utilizamos no cotidiano, temos dificuldades em explicar. Por quê? Uma das causas talvez seja pelo fato de não conseguirmos parar para refletir e acabamos passando batido. Deixamos de lado essa questão de entender melhor determinada questão. Certamente, uma das contribuições de Sócrates para a filosofia da educação é o diálogo crítico, pois o foco está no diálogo do professor com o aluno e na análise do conhecimento, e que o professor demonstra a superficialidade existente em algumas das afirmações, fazendo o aluno refletir sobre aquilo que ele achava que sabia, e ajudando o aluno a conceber ideias originais e autênticas. A maiêutica é o último momento para a finalização do diálogo crítico, e Sócrates atribui esse nome por analogia ao trabalho da sua mãe, que era parteira. Por isso, essa fase significa parto das ideias, sendo o momento que Sócrates ajudava seus discípulos a conceber as ideias. Nesse momento do diálogo, o professor participante do diálogo crítico não introduzirá ideias nos seus alunos
ele vai apenas auxiliar no nascimento dessas ideias, guiando o aluno para uma nova forma de pensar, apontando ângulos que ainda não foram refletidos. O princípio socrático de que nós somos capazes de alcançar o conhecimento verdadeiro das coisas foi desenvolvido também por dois outros filósofos importantes, Platão e Aristóteles, que deram solução diferente para o problema da verdade, com, naturalmente, resultantes concepções filosóficas. Platão foi um discípulo de Sócrates e deu continuidade ao pensamento de Sócrates com algumas peculiaridades. Para Platão, a verdade não está naquilo que podemos ver ou perceber, pois o conhecimento se baseia em duas ordens de seres, as coisas e as ideias. As coisas se relacionam com o material, aquilo que podemos perceber, ver, tocar, sentir. Já no campo das ideias, nos permite ter acesso aos pensamentos imutáveis, tais como a ideia do bem, da verdade, da justiça, entre outras. Assim, na teoria platônica, as ideias são seres perfeitos, que existem por si mesmo, desde sempre, e habitam um mundo perfeito chamado por Platão de mundo das ideias. As coisas, por sua vez, são seres degradados, cópias imperfeitas daquelas que existem no mundo das ideias. Assim, para Platão, o conhecimento verdadeiro é baseado na compreensão dessas ideias que ele chamou de epistemé, ou do grego conhecimento certo, e por outro lado, daquele conhecimento do meramente ouvir, que ele chamou de doxa, do grego opinião. Assim, Platão foi o primeiro pensador a fazer essa distinção entre o conhecimento epistêmico, científico, e o do senso comum, superficial. Uma das contribuições de Platão para o campo da educação é compreendermos que o processo educativo necessita de um fundamento epistêmico, de um fundamento científico, para não ser meramente um conhecimento superficial no campo doxa. Quando ensinamos, não queremos apenas que nossos alunos reproduzam, isso é doxa. Precisamos ensiná-los a entender, isso é epistemé. Aristóteles foi outro pensador do século V a.C. que trouxe contribuições ao pensamento filosófico. Ele estudou na academia fundada por Platão, porém entendia que não necessariamente o mundo inteligível, o mundo das ideias é o verdadeiro, mas que as ideias são construídas no mundo que existe. Platão definiu o conhecimento como resultado de uma realidade prática. Assim, as ideias são resultados dessa prática. Como convite à leitura, recomendo que leiam o clássico livro O Mundo de Sofia, de Gardner, em que o autor apresenta um envolvente romance com as principais correntes da filosofia ocidental. Interessante observar que Martin Heidegger, um importante filósofo do século XX, certa vez disse que a filosofia é grega em sua essência. Você acha isso um exagero? Longe disso. Não que nada que se originou depois que da Grécia, nada que foi produzido depois realmente tivesse sentido. Outros povos, vivendo em outros contextos históricos, se confrontaram com situações e questões filosóficas que os gregos ignoravam. Ainda assim, muitos dos principais problemas debatidos na filosofia hoje em dia remontam às questões discutidas pelos filósofos na antiga Grécia. Em síntese, nessa videoaula vimos o conceito equivocado que permeia o senso comum sobre filosofia. Também verificamos que filosofar é tão antigo quanto a humanidade, pois se relaciona com uma reflexão crítica sobre a realidade em que estamos inseridos. Observamos que a filosofia começou a se distanciar da mitologia há 25 séculos na Grécia Antiga, com o surgimento do pensamento filosófico de Sócrates, Platão e Aristóteles. A grande preocupação dos filósofos da antiguidade grega era a dimensão ética e política do ser humano. Conhecendo um pouco mais sobre o contexto do pensamento filosófico antigo, nós podemos entender quais as perguntas que buscavam responder. E ao compreender como tais filósofos concebiam o processo de ensino e aprendizagem no passado, nós podemos entender melhor os desafios que a educação contemporânea nos apresenta. Aqui estão as principais referências dessa videoaula e recomendo que as consulte para aprofundamento dessas questões. Eu desejo a todos e todas bons estudos e até o nosso próximo encontro.